gente fala agora da situação do metrô, um mês depois da inauguração daquela nova ligação direta entre Pavuna e Botafogo, que deveria melhorar o transporte. Mas o que se vê hoje é superlotação, que não dá nem para levantar o braço, é sério, calor insuportável e horários loucos. Hoje, nossos repórteres Leandro Cordeiro e Gabriela de Palhano andaram de metrô com uma mini câmera. Olha só o sufoco. A nossa equipe chegou à estação na Pavuna no horário de maior movimento. O trem do metrô passou às 5h49. 8 minutos depois, às 5h57, chegou outro. A plataforma vai ficando cheia e aí flagramos o maior intervalo, 15 minutos de espera, entre 5h57 e 6h12. Mais tarde, o intervalo diminui para 7 minutos, 6h42 e 6h49. Mas a composição fica pelo menos 4 minutos parada na estação. Embarcamos no vagão na Pavuna. Ele vai enchendo e em pouco tempo os usuários não têm como se segurar direito. Funciona com superlotação, para você conseguir entrar no vagão tem que ser empurrando os outros para sair a mesma coisa. Nesta outra estação, o trem para, mas as pessoas não conseguem entrar. Mãos no teto. Este aí encosta na porta. Quando você está conseguindo levantar o braço, tem dia que nem levantar o braço você consegue. Sai um, entra dois. Sai dois, entra quatro. Os passageiros reclamam também do tempo de viagem. Uma hora com certeza. Algumas pessoas dizem que a situação piorou depois da inauguração da linha Pavuna-Botafogo. Deve girar já até a central tendo que fazer a volta para o Estácio. O tempo antes dessa obra era de 40 minutos. Hoje está batendo 1 hora e 20, mais ou menos isso. É a média. Isso num dia normal. Na Central do Brasil, plataforma cheia. Os intervalos são de 10 minutos às 7h45 da manhã. Apesar dos flagrantes que a nossa equipe fez, a administração do metrô afirma que o intervalo entre as composições é de 6 minutos. Este engenheiro da UERJ explica que a linha 2 do metrô só deve melhorar com as novas composições previstas para 2011. Ele lembra que nós ainda estamos no período de férias escolares e afirma que este deve ser um ano difícil para os passageiros. Enquanto não tiver melhorias no central de controle e a entrada de novas composições, a situação é de piorar o Rio de Janeiro. E bem lembrado, a gente está em janeiro com muitas crianças de férias, enfim, todas as escolas não estão funcionando. Imagina como começar a funcionar, né? A Secretaria Estadual de Transportes informou para a gente o seguinte, que vem cobrando junto à concessionária Metrô Rio de forma sistemática soluções urgentes para melhorar a qualidade do serviço prestado à população e também para cumprir os intervalos prometidos pela empresa. E o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fez ontem uma vistoria, encontrou tudo isso que a gente também encontrou hoje lá com a nossa reportagem. Vamos então conversar com o Edmilson Ávila, que tem as informações disso pra gente. Edmilson, a partir dessa vistoria, vai haver uma pressão maior para se ter uma melhoria nos serviços? O que de concreto pode acontecer agora? Olha só, o Conselho Regional de Arquitetura vai fazer lá um relatório sobre todas essas irregularidades que foram encontradas. Superlotação, muito calor. E o deputado Alessandro Molon, do PT, que tem levou o CREA para ver essa situação, levou especialista até o Ministério Público instaurou um inquérito também, porque tem muita irregularidade. E agora o deputado também quer uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar todas essas irregularidades, todos esses problemas no metrô. Vamos então saber como é que o metrô está reagindo a essas denúncias, conversando com a repórter Gabriela de Palhano, que está lá na Central do Brasil, com o representante do metrô, né, Gabriela? Isso, eu estou com o diretor de Relações Institucionais do metrô, Gilberto Flores, para saber primeiro essa questão do intervalo entre uma composição e outra. Vocês falam de 6 minutos, o senhor me explicou agora há pouco que 6 minutos é uma média. Como é que a gente pode otimizar isso para ter mais 6 minutos do que 10 minutos? Bom, nós temos uma sinalização que foi instalada para essa inauguração que ainda não é a sinalização definitiva. A sinalização definitiva ela só deve ficar pronta em março. Ela pode permitir que a gente chegue aos 5,5 de intervalo médio. Diferente da nossa média hoje, que está entre 6 e 6,10. Se você tiver qualquer problema na linha, um trem que dê problema, é evidente que os trens de trás eles vão atrasar. Não é correto, por exemplo, ter um intervalo de 15 minutos, como citaram, que a gente acabou podendo ter acontecido.
mas a média dos intervalos nos terminais, com a sinalização que a gente tem, a média possível são 6 minutos. Edmilson e Ana Paula tem perguntas do estúdio. Senhor Gilberto, me desculpe, mas a gente tem recebido muita reclamação sobre os intervalos. Enfim, quando é que de fato, enfim, o metrô já prometeu esses 6 minutos e 10 segundos, enfim, a gente na realidade, hoje a nossa equipe passou lá, nós não tivemos nada menor do que 7 minutos. Quando é que a população vai ter esses 5 minutos que o senhor está prometendo aí agora? Quando é que a gente vai ter isso? Olha, os 5 minutos e meio que eu falei, a gente não consegue ter isso antes do final do mês de março, porque isso depende da sinalização definitiva. Agora, o intervalo que a gente tem que buscar, ele fica entre 6 minutos e 10 segundos. Os primeiros intervalos que foram citados por vocês, um pouco mais de 7 minutos, eles eram antes das 6 horas da manhã, porque você não começa às 6 horas da manhã já com toda a frota, porque para fazer esse intervalo, você tem que usar 30 trens, que é praticamente todos os que nós temos. Isso que eu estava explicando aqui também para ela. Se você perde, por qualquer razão, um trem, você certamente não consegue mais cumprir o intervalo. A gente tem começado o dia e começado os picos da tarde com todos esses trens disponíveis. Mas qualquer um deles que venha a falhar, você com certeza tem um prejuízo no intervalo. Como a gente não tem frota de reserva, você tem sempre o risco de perder essa regularidade. Ok, senhor Gilberto, quero agradecer a presença do senhor e dizer que a gente, até a pedido da população em casa, dos nossos telespectadores, vamos continuar cobrando essa situação no metrô e acompanhando as melhorias. Esperamos que elas realmente venham. Muito obrigada pela participação aqui no RJ. Todo mundo esperando isso. Todo mundo já esperando, já não é de hoje, né? Enfim, Edmilson Ávila volta daqui a pouquinho, ainda nessa edição da RJ, para falar de bilhete único. Hoje vamos esclarecer a situação de quem é que faz o bilhete único. É o empregado ou é o patrão, né? Essa empresa, a empresa que deve fazer isso. Nós vamos contar tudinho aqui.